A impressão que eu fiquei, Nakagawa, é que ele cobra uma espécie de sinergia entre o BC e outras pernas do aparato governamental que poderiam ajudar numa política de manter. Pode deixar o Leandrinho aqui, eu vou falar com ele também, Edu. Mas nessa política de segurar o juro, entendeu? De ajudar a baixar o juro compensando. Ele cita, olha, a gente tinha a TJLP no BNDES, sobe meio de lá, baixa meio daqui, tá tudo certo. Mas ele vai ter que conversar, eu quero o resultado, Nakagawa. Acho que dá para a gente avaliar esse ponto, que é interessantíssimo que você traz, assim, em duas frentes. A primeira é, Lula percebeu e está com gosto doce da percepção de que ele impôs uma discussão econômica e a discussão econômica que ele impôs nos últimos dias está indo exatamente na direção que ele gostaria, que é a crítica ao patamar de juros. E agora não só a esquerda ou os industriais, por exemplo, que sempre têm o juro como um tema muito importante. Não, até o mercado financeiro clássico, né? O gestor, o principal nome do Fundo Verde, Arthur Stulberg, reclamando do patamar de juros. Então Lula conseguiu mudar o foco da discussão e o sabor doce disso é maravilhoso e aparentemente ele quer continuar com essa sensação doce na boca. Então, este é o primeiro ponto. Agora, o segundo aspecto é que aí Fernando Haddad concorda integralmente com essa tua percepção sobre Lula, nessa intenção de fazer uma ação coordenada, é que há a compreensão no Ministério da Fazenda de que as medidas de política econômica adotadas pelo Ministério da Fazenda precisam caminhar juntos com as medidas de política monetária do Banco Central. Fazendo uma comparação grossa, e aí eu peço desculpas aos meus amigos economistas, mas é como uma política, por exemplo, de repressão ao crime organizado do Ministério da Justiça e que precisa atuar no mesmo passo, no mesmo ritmo com a Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão que tem autonomia, que não, em outra instância, de maneira diferente em termos legais do Banco Central, mas Ministério da Justiça e Polícia Federal entende-se ou espera-se que caminhem juntos na mesma política, por exemplo, de repressão ao crime organizado. E neste caso, na economia, a expectativa é idêntica, que o Ministério da Fazenda, o Planejamento e o Banco Central possam caminhar juntos no mesmo rumo. E o primeiro mês do governo Lula indicou muito esse desconforto com a percepção de que a equipe econômica estava indo para um lado e o Banco Central estava indo para o outro. Os últimos dias mudaram essa percepção, pelo menos na primeira camada. Ô, Leandrinho, você falou com integrantes do PT, né? Para a gente entender como eles leram as falas de Luiz Inácio Lula da Silva. E que tal? Dani, a avaliação que eu colhi é de que o Lula deu uma diretriz para os petistas, de que essa pauta de críticas à alta taxa de juros e as críticas ao Roberto Campos Neto, ela é prioritária para o PT. Então, se a ideia do Roberto Campos Neto dando a entrevista ali para o Roda Viva, falando no evento do BTG, era desarmar um pouco dos espíritos, né, dos petistas e tentar ensaiar alguma aproximação, acho que a sua entrevista com o Lula deixou claro que isso não vai acontecer e o que eu ouvi hoje em cima do que o Lula lhe disse ontem é muito por aí, né? Os petistas entenderam esse trecho da entrevista como uma espécie ali de comando, de que essa pauta é prioritária, que o debate sobre a taxa de juros precisa ser feita e precisa ser qualificado. Nesse sentido, né, os petistas com quem eu conversei, eles evitaram muito fulanizar a coisa e partir para um ataque contra o Roberto Campos Neto, mas tentar tornar esse debate, dois desafios, né, que eu consegui entender. Primeiro, tornar esse debate mais palatável para as redes, né, para conseguir ali fazer uma comunicação melhor do porquê que o Lula está falando tanto sobre isso. Eles avaliam que isso precisa ser feito. E segundo, não fulanizar o debate no sentido de ficar o tempo todo batendo no Roberto Campos Neto, mas tentar fazer disso uma discussão de país. Nesse sentido, eu bati um papo com o Henrique Fontana,
Fontana, né, que, enfim, é ex-deputado, ex-ministro e agora é o secretário-geral do PT. E ele participou muito ativamente ali das festas dos 43 anos da legenda e está participando dessa conversa também. E ele me deu uma aspa, né, uma frase que eu achei interessante, que resume um pouco das conversas que eu tive, que é a seguinte, que não é proibido discutir taxa de juros, vamos continuar falando do assunto como algo absolutamente prioritário, esse debate ele vai ser permanente sobre a discussão da taxa de juros, mas ele precisa ser na bola, ele precisa ser um debate técnico, né? É um debate político, mas precisa ser técnico e ser dentro ali, para usar a metáfora do governo anterior, que o Henrique Fontana não usou, mas, enfim, dentro das quatro linhas. Dentro das 4 linhas. Né? Então, e esse é um problema dessa discussão, Dani Leandro, porque, ao contrário de outras frentes de decisão política, onde a decisão é política, única e exclusivamente, no caso do Banco Central, o Banco Central dirige o juro e outros instrumentos com um mapa. Um mapa que tem vários aspectos. A meta de inflação, a expectativa de inflação do mercado financeiro, a expectativa do mundo da economia para o que vai acontecer com os juros, com os preços, com as contas públicas. E se você não muda estes pontos no mapa, fica muito difícil, tecnicamente, para o Banco Central argumentar que vai começar a reduzir o juro. Então, o Banco Central também está numa situação difícil, ainda que haja compreensão de que o juro esteja alto pelo Banco Central, pelo menos na fala de Roberto Campos Neto, você ainda não tem este mapa, pontos ou um cenário, um horizonte que te permita reduzir o juro. E nesse aspecto, o governo federal, o Ministério da Economia, o presidente Lula, poderiam ajudar a levar estes pontos do mapa para um cenário em que você pode ter corte de juros. Como? Reduzindo a volatilidade do mercado financeiro, criando expectativa de que você vai ter uma inflação menor lá na frente, com a sinalização de que as contas públicas serão controladas. São vários aspectos econômicos que te direcionam para um cenário melhor e aí sim com queda de juro.